Bom demais estar com você aqui nessa noite, bom demais poder ministrar a palavra do Senhor pela segunda vez aqui nessa comunidade. A primeira vez que eu estive aqui, minha esposa e meus filhos não puderam estar por causa de compromissos na nossa comunidade, mas hoje meus filhos e a minha esposa estão com a gente. Dani, ela é a nossa representante goiana lá em casa. Dani nasceu no interior de Goiás aqui, enquanto meu sogro fazia seminário aqui. Meu sogro foi pastor, foi seminarista da primeira turma do Seminário Presbiteriano Brasil Central. Mas depois foi ser pastor no Rio Grande do Sul. Lá nos conhecemos, e aí Deus nos deu o Theo e o Caléu, ambos gaúchos, assim como eu. Quero aproveitar, já que eu estou falando do Rio Grande do Sul, para falar com você sobre essa mobilização que ocorreu. Nós estivemos realmente mobilizando as igrejas aqui do Centro-Oeste para poder ajudar o Rio Grande do Sul nessa catástrofe que nós estamos passando. Talvez eu e você, a gente não tenha a percepção do que está ocorrendo, porque é natural, enquanto a gente está vivendo uma catástrofe ou estamos vivendo um grande movimento, nós não temos a proporção dele. Mas tenha certeza que os seus filhos vão estudar, talvez os seus netos, se Jesus não voltar antes, vão estudar sobre esse momento da história que a gente está vivendo. E com certeza nós estamos vivendo uma das maiores catástrofes do Brasil. Nós já tivemos outras catástrofes, mas nunca uma havia atingido um estado como todo. O Rio Grande do Sul ele tem 497 municípios. Desses 497, 406 foram atingidos. Eu estive agora no Rio Grande do Sul há cerca de 20, 30 dias atrás. Fui com um grupo, eu, um irmão da minha igreja que é missionário e mais 2 seminaristas. Nós passamos por 12 cidades. Eu visitei 24 abrigos e instituições que estavam recebendo pessoas e a situação lá é complicada. Eu saí quando nós já estávamos voltando, já as águas já estavam baixando, mas o que a gente viu lá foi de pesar o coração. Tive a oportunidade de entrar em algumas cidades dentro da água, tive a oportunidade de estar visitando e acolhendo pessoas, e eu estive com alguns missionários que vieram de outro país para ajudar no Rio Grande do Sul, missionários que trabalharam na África, missionários que trabalharam na Etiópia, missionários que trabalharam na Rússia, e eles viraram para mim e falaram assim: pastor, o que a gente está vendo aqui, a gente só viu em situações de guerra. E realmente é pesado. Por isso, ore pelo estado do Rio Grande do Sul. Eu fiquei muito feliz ao chegar e os 10 dias que passei lá, por ver como a igreja do Senhor Jesus chegou antes em alguns lugares do que o próprio governo, do que a própria população. O reino de Deus está se movimentando para ajudar o Rio Grande do Sul. Então, ore pelo Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ainda é um dos estados menos evangelizados da nossa nação. O Rio Grande do Sul precisa entender que mais do que reconstruir cidades, porque esse é o processo que eles vão viver agora, eles precisam ter uma vida com o Senhor. E lá na nossa comunidade, lá na Igreja Luz, igreja que eu sou o pastor, nós temos orado para que cada alimento que foi enviado para lá, cada brinquedo, cada doação que lá chegou, chegue cheia do Espírito Santo de Deus, para que as pessoas possam sentir a presença do Senhor. Mas nessa noite eu não quero falar sobre o Rio Grande do Sul, deixa aí em suspense, daí o Jones me chama para pregar aqui de novo, mais uma vez, e vai ser um prazer estar falando sobre o meu estado e como o evangelho lá tem sido propagado. Eu quero falar com você hoje sobre... Você vai me dar um... Quero falar com você hoje sobre fé e trabalho, e principalmente sobre esse tema, meu trabalho e o meu ídolo. E minha esposa é complicado, velho. Porque eu tenho fama na nossa comunidade de ser workaholic. E aí ela já falou assim: Deus vai falar ao seu coração enquanto você prepara a mensagem. É complicado. Mas eu queria começar a mensagem fazendo uma pergunta para você. Eu tenho quase certeza que você já passou por um tipo de depressão. Tenho quase certeza. Que chama-se depressão pré-segunda-feira. Já passou por ela? Eu várias vezes. Lá no Rio Grande do Sul, quando eu era jovem, quando ainda era noivo da minha esposa, havia um programa que passava depois do Fantástico. Chamava Teledomingo. E quando as propagandas começavam a aparecer do Teledomingo, eu já pensava: cara, amanhã é segunda-feira. Amanhã eu vou precisar trabalhar. Amanhã eu vou precisar acordar cedo. E parece que a gente vivia uma bolha no final de semana e depois a gente via e entrava no mundo real. Você já passou por isso? Já viveu essa experiência? E é complicado porque normalmente a gente passa essa experiência porque a gente dicotomizou a nossa vida.
A gente dividiu o sacro e o profano. Coisas que nós fazemos para Deus e coisas que nós fazemos então para o mundo. E nos esquecemos que nós somos um só. Nós não temos coisas santas e coisas pecaminosas. Inclusive você pode estar lá no seu trabalho, seja como advogado, enfermeiro, como professor, e glorificar a Deus. Você pode estar num culto, louvando, e não glorificar a Deus. É interessante. O próprio Senhor olha para o Antigo Testamento e fala assim: eu não me agrado das canções que vocês cantam. Vocês se reúnem solenemente, mas não tocam o meu coração. Então falar sobre o meu trabalho, o meu ídolo, e falar sobre fé e trabalho, tem a ver com a gente não dicotomizar mais a nossa vida. E refletir sobre como o Senhor nos chama para viver nessa geração, tudo isso que a gente vai passar. E eu queria falar sobre uma frase com você, que o trabalho é uma instrumentalização de Deus para manifestar a sua graça, amor, cuidado com a criação. Eu tive o trabalho de fazer meu tema de casa bem feito e assisti a pregação do Jones na semana passada, porque eu pensei, eu não posso repetir a mesma pregação que o pastor da igreja pregou. E eu vi que ele falou um pouco sobre conceitos com vocês, falando sobre o que é o trabalho, o que é a fé. Então a gente precisa lembrar que o trabalho ele é uma bênção do Senhor. Diferentemente do que eu e você possamos pensar, estar trabalhando, estar ativamente fazendo algo, é bênção de Deus para a nossa vida. Não tem a ver com a queda, não tem a ver com uma maldição ou um castigo que aconteceu porque Eva comeu do fruto e porque Adão não protegeu Eva. Não, o trabalho é bênção do Senhor. Nós trabalhamos porque Deus quer usar os nossos dons e talentos que Ele mesmo nos deu para abençoar a criação. É através do nosso trabalho que as pessoas são abençoadas. Essa semana eu assisti um vídeo que mostra como uma semente, ela sai lá da onde ela estava sendo plantada, para ela passar por um processo, para ela chegar na fazenda, para ela ser plantada novamente, para ela ser gerada, daí ela anda, ela vai parar dentro de uma fábrica e ela vira óleo de soja. E aí o vídeo fala assim, quantas mãos tocaram nessa semente? Quantas pessoas tiveram a oportunidade de cultivar, de cuidar dela, para que o óleo ou a soja, ou como você use a soja, chegasse na sua casa. Então o trabalho é bênção do Senhor. O trabalho jamais vai ser um castigo, mas ele pode se tornar algo perigoso na nossa vida. O trabalho se torna algo perigoso na nossa vida quando ele se torna um vício. E aí vem essa expressão americana chamada workaholic. Quando você é viciado no trabalho. Quando você não sabe fazer nada mais além de falar de trabalho. A gente que é pastor, é complicado isso. Porque a gente trabalha com a fé. Nós trabalhamos estudando a palavra do Senhor. Nós trabalhamos sempre com o reino de Deus. E é muito difícil as pessoas chegarem para nós e quererem conversar sobre outras coisas que não seja a Bíblia. E isso é muito salutar. Isso é muito louvável. E não é errado o que você faz. Errado talvez somos nós, quando nós vamos conversar com você e não sabemos falar sobre outras coisas, além da Bíblia, além das coisas que têm a ver com o reino de Deus. Porque então o trabalho se tornou um ídolo no nosso coração. Eu só vivo aquilo que eu estou produzindo todos os dias. E nós não fomos chamados para isso. A segunda ideia é quando o trabalho se torna um ídolo dentro do nosso coração. E sabe quando o trabalho se torna um ídolo dentro do nosso coração? Quando ele define você. O Jones fez essa brincadeira de chamar de reverendo e pastor, porque ele sabe, eu não gosto de títulos. Eu não gosto. Eu falo para as pessoas que elas podem me chamar de Rodrigo. Não tem problema algum. Minha mãe escolheu esse nome tão bonito para você me chamar por ele. E aí ele falou que algumas pessoas descobriram um apelido que eu tenho desde a infância. Depois você conversa com ele, você vai saber qual é o meu apelido desde... Não tem problema. Reverendo e pastor não me definem. São situações sociais onde o Senhor me colocou para servir a minha geração. Mas elas não podem me definir. Agora você conhece pessoas que mal saíram da faculdade de Direito e querem ser chamados de doutores, ou de Medicina e querem ser chamados de doutores. Pessoas que por causa de um título, quer político, quer de deputado, de vereador, de prefeito, não aceitam serem chamados de outra coisa a não ser pelo título.
Talvez porque o título, a função social que ela trabalha, se tornou um ídolo para ela. E se ela se torna um ídolo para nós, ela nos define. Sem ela nós não conseguimos fazer mais nada. Mas ainda há uma terceira área que eu e você precisamos guardar, é quando o nosso trabalho se torna um fim nele mesmo. Quantas pessoas trabalham dia após dia, andam dia após dia nos seus ambientes sociais e não sabem por que estão produzindo? Eu lembro que logo que o Theo é o meu mais velho, logo que ele começou a entender algumas coisas, e a gente que é pastor, a gente trabalha muito mesmo. Se o seu pastor não trabalha muito, alguma coisa ele está fazendo de errado. Porque a gente tem a agenda bem apertada. Muitos compromissos acontecem. E um dia eu vi um vídeo e eu comecei a aplicar esse vídeo na minha casa, falando com meu filho. Falei assim, o papai, quando ele sai de casa porque ele vai fazer algo que só o papai pode fazer. Só o papai pode fazer isso que ele está fazendo. Para que Deus, então, seja glorificado através desse processo do papai. Para que o meu filho não crescesse odiando a igreja, odiando as pessoas, como tantos filhos de pastor. Mas para que ele entendesse que o papai dele precisa cumprir um papel social. E o trabalho não se torna um fim em si mesmo. O trabalho se torna para a glória de Deus. Quer o enfermeiro, quer o advogado, quer o médico, quer o pastor, quer o militar. Todo o nosso trabalho vai redundar na construção social para a glória de Deus. E às vezes a gente acha que não, mas se você lembrar do Antigo Testamento, lembra que Deus chama um cara para libertar Israel? Lembra o nome dele? Chamado Ciro, que nunca pisou numa igreja, que nunca adorou o Senhor. Mas Deus usa Ciro dentro da função social que ele tinha e diz que Ciro, o meu servo, vai libertar o povo. Então nós precisamos entender que o nosso trabalho ele não é um fim em si mesmo. E diante disso eu queria convidar você então a abrir a sua Bíblia para que a gente lesse esse texto das Escrituras que vai nos ajudar nessa noite. Gênesis, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. No mundo todo havia uma só língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e pinche no lugar de argamassa. Com uma torre, pinche em vez de argamassa. E depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus, essa é a tua palavra que foi lida. Ela por si só tem poder para libertar a nossa história, libertar a nossa vida, a nossa alma. Tirar todas as amarras que o pecado traz a nós, para que possamos viver livres para o Senhor. Ao olharmos para esse texto de Gênesis, que hoje a gente possa interpretar os ídolos que talvez permeiam o nosso coração, para que possamos nos libertar deles, quebrar esses altares e assim livremente adorar o Senhor. Muito obrigado por tudo, é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Uma rápida contextualização, Gênesis escrito por Moisés, ele serve como interpretação de fé para o povo de Israel. Então, Gênesis não tem uma preocupação de ser um relato histórico, ou seja, de narrar fatos em contextos seguidos, repetidos historicamente. Mas ele vai narrando fatos de como as coisas aconteceram. Moisés não estava lá.
Deus revela a Moisés, então, como estava acontecendo. E aqui a gente percebe como Deus está criando as línguas, então. Como o Senhor mostra que o povo estava crescendo e estava multiplicando, cumprindo o chamado social pelo qual eles foram chamados. Mas ao se aglomerarem, ao estarem todos juntos, eles pararam de adorar ao Senhor. Eles começaram a olhar para si mesmos. E aí eles percebem que eles talvez possam ser melhores do que o Senhor. E eles falam assim: Deus nos mandou crescer e multiplicar e nos espalhar pela terra. Pois bem, nós vamos ficar ao pé e vamos ficar aqui agora. Nós não vamos mais nos espalhar. E Deus, ele está pensando que ele pode fazer grandes coisas, pois nós vamos construir agora uma torre que vai alcançar os céus. E nós vamos trocar uma ideia com esse Deus, o que ele está pensando nos seus propósitos. E eu acho interessante a maneira que Moisés constrói o texto na sua escrita, porque ele está o tempo inteiro, até o verso 4, mostrando que aquilo que os homens estavam fazendo era algo muito grande. Era algo fora do comum. Era algo que os homens iam ficar maravilhados diante da construção. Mas quando ele muda a cena e ele vai para o céu, ele começa a mostrar como era pequeno aquilo. Porque Deus olha para aquilo ali e fala: vamos descer e ver o que está acontecendo lá embaixo? Vamos ver o que as crianças estão brincando aqui no parquinho? E aí Deus desce, confunde as línguas e mostra para o homem que ele continua sendo soberano, apesar do nosso coração pecaminoso. Ele continua, então, mostrando que a história que ele construiu vai acontecer, porque o nosso Senhor é soberano. A gente pode tirar algumas aplicações desse contexto histórico para a nossa vida e o nosso trabalho. E a primeira ideia que eu quero conversar com você nessa noite é sobre a nossa busca por realização. Já prestou atenção que nós queremos nos satisfazer? Com certeza você escolheu uma profissão porque você gostava dela. Eu tenho conversado com alguns jovens da minha comunidade que estão nessa fase, terminando o 2º grau, entrando agora para a faculdade, e eles: pastor, qual profissão que eu vou seguir? Muitos deles não sabem. É interessante essa geração, porque a nossa geração, a geração anterior, normalmente já entrava no 2º grau sabendo o que queria fazer. Essa geração está maturando um pouco mais tarde. Eles terminam o 2º grau e não sabem o que fazer. E aí alguns me falam assim: nossa, eu tenho um chamado para trabalhar como pastor. E a minha primeira pergunta é: você gosta de pessoas? Não, pastor, mas eu gosto de ficar aqui no gabinete, sentado. Então Deus não chamou você para trabalhar como pastor. Você precisa lidar com gente. Pastor, Deus está me chamando para fazer grandes prédios, talvez eu vou ser um grande engenheiro. Daí eu pergunto: qual foi a sua última nota em matemática? Ah, pastor, eu sempre fiquei em recuperação. Talvez Deus não está chamando você para construir prédios. Pelo menos eu não quero morar nos prédios que você vai construir, não. Porque a nossa vocação está ligada às nossas aptidões naturais. Mas o nosso grande problema é que, por vezes, nós só queremos buscar a nossa satisfação pessoal. Era o que essa geração estava querendo. Eles tinham um mandato de Deus: crescer e multiplicar e se espalhar pela terra. Eles querem ficar parados, construir uma torre para eles, para que o nome deles agora fosse o legado, não mais o nome do Senhor. Talvez a pergunta que você deve se fazer é: o que motiva você a sair toda segunda-feira de manhã e ir trabalhar? Algumas pessoas saem por causa da fama. Algumas pessoas saem por causa de status sociais. Outras pessoas saem por causa de dinheiro. Outras pessoas saem porque é o comércio da família e sempre trabalhou lá. E muitas pessoas saem e nem sabem por que estão saindo. Já entrou tão no automático. Eu e você deveríamos saber o que nos motiva a sair da nossa casa e ir para o nosso local de trabalho todos os dias. Como eu falei no começo, nós saímos porque nós vamos buscar, através do nosso trabalho, glorificar o Senhor que nos chamou. Se todos os professores cristãos entendessem que ao dar aula, e a sua melhor aula, eles glorificariam ao Senhor, talvez o nosso sistema de ensino iria mudar no Brasil.
Se todos os médicos entendessem que todas as vezes que eles atendessem uma pessoa, eles estão cuidando de algo que foi criado pelo próprio Deus, eles mudariam a sua maneira de atender. Mas é porque o coração está no lugar errado. E não é à toa que faz muitos anos que nós estamos presenciando vários erros dentro das profissões. Não sei se você já parou para prestar atenção, que nos últimos anos, talvez pelo advento da internet, pode ser, a gente ficou sabendo de vários casos de pessoas que tiveram bisturis esquecidos dentro deles. Ou o esparadrapo esquecido depois de uma cirurgia. E eu fico pensando e olhando para aquilo acontecendo, eu fico pensando, cara, como pode? Você está com o corpo aberto e você esquece um bisturi ali dentro. E eu sou muito desligado. Eu já deixei a minha carteira escondida dentro do freezer da minha casa. E fiquei dias procurando. Mas um bisturi dentro de uma pessoa. Professores que vão dar aula, mal-humorados, odeiam os seus alunos. Advogados que estão mais preocupados com ganho ilícito do que com resolver as causas, porque o advogado ele serve para isso. Duas pessoas estão em crise, eles vão ter as suas crises resolvidas. E sabe por que isso acontece? Porque o que motivou eles a escolher a profissão não foi o chamado e a vocação. Foram outras questões. Na maioria delas, financeira. E as pessoas não entendem que essa busca por realização, essa ideia de realização humana, ela deturpa aquilo que o Senhor criou e gerou no seu coração. Deus deu dons e talentos para você. Deus não nos chama, então, para o sucesso e realização pessoal. A nossa realização pessoal deve estar nele e toda a honra e glória são sempre para o nome dele. E eu queria aqui abrir um espaço e contar um testemunho pessoal meu. Dos meus 12 anos de idade até os meus 26 anos de idade, até eu terminar praticamente o seminário, eu sempre trabalhei com música. Tive várias bandas. O Jones me conheceu ainda quando era músico. Quando eu deixei a música para então investir no ministério pastoral, eu tive uma crise no meu coração. Todo músico que sobe no palco, ele quer palmas. E aí eu sei que a gente está no meio de crente, os músicos aí vão ficar bravos comigo, mas é isso que o músico quer. E aí a gente aprende ao longo da história que o dom que nós recebemos é do Senhor. E aí você toca, você canta para a glória de Deus. Os meus primeiros anos de ministério foram complicados. Porque eu larguei o violão, larguei os instrumentos e a voz para fazer da Bíblia e da minha pregação a minha nova maneira de fazer show. E aí todo o sermão que eu terminava e as pessoas não batiam nas minhas costas dizendo, pastor, hoje Deus falou comigo. Hoje o Senhor estava especial. Eu sempre achava que era um sermão ruim. Eu lembro que o primeiro campo que eu fui pastor, preparei todo o sermão como eu preparei para estar aqui nessa noite. Cheguei na igreja, estava eu, a minha esposa e uma pessoa dentro da igreja. E eu vou confessar um pecado para você. Naquela noite eu não preguei aquele sermão. Porque eu olhei para o sermão e falei assim, não, esse sermão não é um sermão para uma pessoa. Esse sermão é para uma igreja. E aí eu precisei desconstruir esse ídolo no meu coração. O meu trabalho, o meu ministério, não é para buscar aplausos. O meu trabalho e o meu ministério é para que vidas sejam transformadas através do Evangelho do Senhor. Então, quero uma pessoa, quer 1000. Eu preciso fazer o meu melhor. Como você tem lidado com isso dentro do seu coração? Como você tem lidado com a sua vocação e o seu trabalho? Será que você tem refletido assim? Que você vive para a glória do Senhor? Ou será que as suas motivações ainda continuam equivocadas? Mas vamos seguir. Verso 4 fala assim, depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela terra. Idolatria sempre vai competir com a nossa vocação. E para que você guarde então o que é idolatria, Romanos 1 já fala sobre idolatria.
nos lembra que nós deixamos de adorar ao Senhor, que é o Criador, para adorar a criação. Então, todas as vezes que eu deixo de render glória ao Senhor e eu estou adorando a criação, eu sou um idólatra. Idolatria não é só o santo que você tem, a imagem que você tem na sua casa. Muitas coisas se tornam ídolos no nosso coração. Inclusive, Lutero, quando ele vai falar sobre idolatria, ele fala que a idolatria, esses ídolos, eles batalham no nosso coração para que eles tomem conta das nossas emoções, dos nossos sentimentos, a ponto deles se tornarem o nosso primeiro amor. E aí, para nossa tristeza, você pega Calvino, que olha para a idolatria e fala assim: o coração humano é a maior fábrica de ídolos que existe. E aí eu e você ainda achamos que ídolo é só o poste-ídolo que nós temos e que algumas pessoas têm em casa. Se você for visitar o meu gabinete aqui na Igreja Luz, você vai chegar e há uma bandeira gigantesca do Rio Grande do Sul lá. E aí eu brinco com as crianças quando vão no meu gabinete e falo assim: todas as vezes que você passar na frente da bandeira, você pede bênção. Aqui é o consulado do Rio Grande do Sul. Para você ir para lá, você tem que pedir o passaporte aqui. Mas tem pessoas que fazem isso de maneira de verdade. Eu vejo, às vezes, as pessoas pegando a Bíblia, esse pedaço de papel aqui, e se você bater na Bíblia assim, a pessoa acha que você está cometendo um pecado muito grave. Mas é só um pedaço de papel, que às vezes você nem traz para a igreja mais. Várias coisas se tornam um ídolo no nosso coração. Várias situações tomam conta dos nossos sentimentos. E aí, quando a gente fala de idolatria e vocação, a gente precisa ter duas coisas bem claras na nossa mente. Idolatria é aquilo que movimenta o meu coração e que me define. Então eu vou fazer. E por causa disso eu idolatro aquilo. Vocação é um outro princípio. Vocação é quando eu faço porque eu tenho dons e talentos. E eu faço aquilo porque está no meu DNA. Por exemplo, na nossa comunidade nós estamos falando sobre missionalidade esse mês. E está sendo difícil falar. Porque a igreja acha que ela tem uma missão para cumprir. E nós não temos uma missão para cumprir. Missão, ela é dada num ponto e ela acaba em outro ponto. E quando você acabou a missão, você está liberado para você fazer o que quiser. Nós fomos chamados por Deus para ser missionais. Está no nosso DNA. Até o nosso último suspiro, o nosso dever é proclamar o Evangelho. Quer você bem, quer você mal, quer você querendo, quer você não querendo, quer você alegre, quer você triste. Nós não temos uma missão e ela acaba. Nós somos agora as cartas vivas de Deus para proclamar o Evangelho. Então, vocação tem um outro ponto. Mas nós precisamos entender, então, que esses ídolos, quando eles tomam conta do nosso coração, eles deturpam o princípio da criação. Talvez você foi vocacionado para fazer algo precioso diante do Senhor. Preciosíssimo. E você está preocupado com a sua conta bancária e por isso você não faz. Você está preocupado com o status social seu e por isso você não faz. Você está preocupado com o que os outros vão pensar e por isso você não faz. É porque talvez o seu trabalho se tornou um ídolo dentro do seu coração e você não percebeu. E todo dia você está se ajoelhando na frente dele, você está sacrificando diante dele e você deixou de render glória ao Senhor. E a gente começa a andar assim. E é interessante porque a gente tem um certo ar de petulância quando a gente olha o Antigo Testamento. Eu tenho, pelo menos. Porque eu fico olhando no Antigo Testamento, lá em Juízes, todas as vezes que o povo deixava de adorar o Senhor. E adorava Baal. E adorava tantos outros deuses. E eu fico pensando, como pode esse povo deixar de adorar o Senhor e adorar esses postes ídolos? Como pode, no final do Êxodo, o povo tinha acabado de ver todas as maravilhas de Deus e estava com saudade do Egito. Pode porque é povo. E povo é feito de seres humanos como eu e você. Nós não adoramos Baal, mas às vezes o nosso trabalho se torna um ídolo dentro do nosso coração. Nós não queremos voltar para o Egito, mas às vezes nós nos refugiamos dentro dos nossos ambientes de trabalho para fugir dos propósitos de Deus.
Eu e você precisamos lutar contra a idolatria. A nossa vocação. E aí um teste simples para você prestar atenção. Ela define, a nossa vocação, ela define a nossa relação com o próximo. E eu quero te dar 2 exemplos. Quer ver se o trabalho se tornou um ídolo dentro do seu coração ou se a sua vocação é realmente essa? Primeiro, olhe para a sua família. E pense na sua família. Como você tem criado os seus filhos? Você tem criado os seus filhos e gerado neles a identidade de Cristo Jesus, para que, independentemente da posição social ou aquilo que eles forem fazer dentro da cultura, eles glorifiquem ao Senhor? Ou você tem gerado o seu filho para que ele seja o número 1 em tudo? A nossa geração quer os número 1. Nós temos um grande piloto de Fórmula 1, que se você é velho como eu, você viu ele correr, chamado Rubinho Barrichello, que o único lugar no mundo que ele não é tido como um grande piloto é no Brasil. E aqui nós brincamos que ele é sempre o segundo. Mas a gente está criando os nossos filhos dessa maneira. E aí eu brigo na minha comunidade, e aqui eu vou tomar liberdade de brigar na comunidade do Jones também, por sermos amigos, porque daí eu vejo pais levando seus filhos para a escola para ficar o dia inteiro. Os filhos saem da escola, eles vão para o cursinho. E à noite eles vão para o curso de informática e de inglês, porque nós precisamos dar ferramentas para eles. Chega no sábado, eles estão fazendo simulado. E aí domingo eles estão cansados demais para participar da igreja. E aí eu viro para esses pais e falo assim, parabéns. Quando seu filho não quiser mais vir para a igreja, e achar que o trabalho é mais importante, é porque ele foi criado a vida inteira para fazer isso. Não para ser um discípulo e cumprir o seu propósito social, mas para se prostrar diante do trabalho e ter ele como ídolo. Como você tem criado os seus filhos. Você quer ver uma falha? Às vezes como igreja, e quando colocamos o trabalho então como ídolo, já parou para prestar atenção que temas como esse que nós estamos falando e que o Jones vai falar aqui o mês inteiro são raros nas comunidades? Agora, vamos vir para um grande simpósio para ensinar você a ser um grande professor de escola dominical. Chove aqui em Goiânia. Venha, nós vamos ensinar você a cuidar de todas as sociedades internas da Igreja Presbiteriana do Brasil. Sem crítica nenhuma, mas chove aqui em Goiânia. Venha, nós vamos ensinar você como ser um ótimo diácono. Chove nas igrejas. Agora, vamos ensinar você a aplicar a sua fé no seu ambiente de trabalho. São poucas as comunidades que estão preocupadas com isso. E aí nós estamos ensinando às nossas igrejas que esse trabalho que a gente faz aqui aos domingos é muito mais importante do que tudo que a gente faz no restante da semana. E aí a gente já vive uma consequência disso na nossa geração, que tem muito crente que aprendeu a ser domingueiro, e na segunda-feira Cristo não faz parte da vida dele. Porque a pessoa não aprendeu que ela precisa levar a sua fé para o seu ambiente de trabalho também. Que tipo de igreja você tem gerado? E aí você começa, depois desses 2 testes, a entender se o trabalho é um ídolo no seu coração. Jones, assim como eu, faz parte de um movimento chamado City to City. E algo que a gente aprende no City to City é que você fazer um trabalho eclesiástico é algo muito fácil. E os plantadores de igreja, eles acham que plantar igreja é você ter um trabalho dominical. E essa é a parte mais fácil. Se reunir gente no domingo à noite é a parte mais fácil. Plantar igreja, para que ela penetre os meandros culturais e sociais da onde a gente está sendo plantado, é mais difícil. Pensa comigo, fera. Jesus levou 3 anos e meio investindo na vida de 12 homens para que o evangelho fosse penetrado. Você acha que eu e você vão levar quanto tempo? Dos 12 ainda teve um que traiu? É complicado. Não deixe o trabalho se tornar um ídolo no seu coração. Olha o que o John Piper fala.
Quando fazemos do trabalho o centro da nossa identidade e busca por significado, estamos construindo uma torre de Babel em nossas vidas, buscando fazer um nome para nós mesmos, em vez de buscar a glória de Deus. Eu quero falar com você ainda sobre algumas consequências que isso gera no nosso coração quando nós colocamos o trabalho como ídolo. E a primeira delas que eu queria falar com você é o esgotamento. É o esgotamento. Lembra no começo quando eu falei com você sobre vício e sobre idolatria? É interessante que, diferente do Deus verdadeiro, os ídolos, eles nos esgotam. Deus, ele é uma fonte inesgotável de poder. Deus é uma fonte inesgotável para a gente desfrutar a eternidade. Os ídolos, não. E eu e você somos descartáveis para os ídolos. Goiânia tem uma mazela social que ainda não chegou com grande força aqui, que são as drogas. Mas tem alguns lugares da nossa cidade que já tem chegado. Mas nenhum se compara a Cracolândia, por exemplo, em São Paulo. O ano passado eu tive a oportunidade de conhecer a Cracolândia. Não são seres humanos que estão lá. E eu não estou falando aqui, pastor, o pastor está julgando. Não. É porque é complicada a situação que você vê algumas pessoas lá. Ao ponto e ao nível que o pecado conduz. E o pior de tudo, eles estão lá só pela próxima dose. Pelo próximo cheiro. Pelo próximo barato que a droga pode fazer. O nosso trabalho também é assim. Se eu e você não cuidarmos, nós vamos investir todo o nosso tempo trabalhando e nós vamos perder o melhor dessa vida. Você vai passar tanto tempo correndo atrás de dinheiro e você não vai ter onde gastar. Você vai passar a sua vida inteira buscando o melhor para a sua família e você vai perder a sua família. Você vai passar a sua vida inteira achando que você está trabalhando porque o reino de Deus precisa de investimento. Deixa eu te falar uma verdade aqui muito simples, fera. O reino de Deus não precisa do seu dinheiro, viu? O nosso Senhor, Ele é Senhor de todas as coisas. E quando Ele quer, Ele abre os céus e faz as coisas acontecerem. Então não vem com essa falsa ideia, não, eu vou trabalhar muito porque eu vou dizimar muito. Toma chá de senso. Você vai viver nesse ídolo até ele esgotar você. E quando ele esgotar você, você vai descobrir que você é descartável para ele. Que vão ter outras pessoas para ele usar. Segunda ideia, você gera relacionamentos frágeis. Como é complicado quando você vive num ambiente onde as pessoas querem dar uma rasteira uma na outra. Às vezes por causa de 100 pila. 100 reais. Pila lá no Rio Grande do Sul. Por causa de 100 reais. Porque vai ganhar uma mesa melhor no escritório. E aí você gera relacionamentos que não estão preocupados mais com o coração das pessoas. Mas sim, eu me relaciono com a pessoa simplesmente por aquilo que ela pode me oferecer. E se ela não tem mais nada para me oferecer, ela não serve para mim. E o que entristece o meu coração é que eu queria estar falando só sobre o mundo nisso. Eu queria que essa fosse uma realidade do mundo, de pessoas que não conhecem a glória do Senhor. Mas essa é a realidade de muitas comunidades cristãs. Aqui não, espero eu. Mas você vê às vezes grupos internos brigando. O pastor esteve numa reunião das mulheres e não foi em nenhuma reunião dos jovens. Ele vai ser criticado por causa disso. E aí o pastor se desdobra em 1000 para ter que estar em todas as áreas da igreja. O pastor foi visitar o irmão A e não foi visitar o irmão B. Gera crise nos relacionamentos. Aí o pastor tem que se desdobrar em 1000. Um dia eu tinha acabado eu faço parte do grupo do Life on Life, tinha dado uma clínica lá em Brasília. Tinha viajado a noite inteira. Cheguei na minha igreja, foi o primeiro momento no final de semana que eu sentei. E aí uma pessoa passou por mim, me cumprimentou e eu não vi. E eu já falo de púlpito que eu não enxergo direito se eu estou sem óculos, então já é uma desculpa.
Gerou gabinete pastoral isso. Eu tive que pedir perdão. Porque ela me deu oi e eu não cumprimentei. Porque os relacionamentos se tornaram frágeis. Os relacionamentos servem para que eu possa usar e ganhar alguma coisa. E se eu não ganho alguma coisa, eles não servem para mim. Terceira ideia que a idolatria gera em nós é a perda de foco. É a perda de foco. Qual o objetivo da igreja? Proclamar o nome do Senhor Jesus, correto? Para todas as criaturas. Até quando? Até o dia que os céus vão se rasgar e ele vai vir buscar a sua noiva. Não é isso que o Evangelho nos ensina? Tem sido esse o nosso foco? Ou será que nós, cristãos brasileiros, no ano de 2024, nós perdemos o nosso foco? Às vezes eu acho que perdemos. Ao ser recebido no meu presbitério, e agora está filmando, já vou dar uma disciplina a mais para o meu caso. Eu tive uma pergunta para ser recebido no meu presbitério. Pastor, quando vai ser recebido nos presbitérios novos, precisa responder perguntas. A pergunta que eu tive que responder é: qual o seu posicionamento a respeito das igrejas com parede preta? Daí eu brinco muito, eu não tenho crise de brincar com o meu peso e nem com a minha cor. E eu falei, não tem como tirar o preto da igreja porque o pastor é preto. É simples. Essa era a resposta que eu queria ter dado. Eu dei uma resposta sacrossanta naquele ambiente do presbitério. Mas eu saí de lá muito triste. Estava no meio de pastores, de presbíteros, líderes de comunidade, que estão mais preocupados com a cor da parede. Eu nem tinha visto que era preto aqui, velho. Na minha igreja não é, então vocês são mais modernos que eu, viu? Estão mais preocupados com a cor da parede do que com alcançar vidas. Perderam o foco. E aí eu quero fechar esse ponto da perda de foco usando um exemplo muito simples, que nós não gostamos de usar, que são os fariseus. Os fariseus, na época que Deus parou de falar com o povo lá no final de Malaquias, foi o grupo que Deus levantou para olhar para Israel e dizer assim: nós precisamos voltar a adorar o Deus da Torá. Nós precisamos adorar e ler a Torá, voltar a estudar sobre o Deus de Israel. 400 anos se passam. Jesus chega. Eles não enxergam Jesus. Eles se tornaram maiores do que aquele propósito. Eles perderam o foco. Quando isso acontece, nós recebemos então a disciplina de Deus. Pastor, o senhor está dizendo que se o trabalho for um ídolo no meu coração, eu vou ficar doente? Não, não é isso que eu estou dizendo. Isso quem fala é a teologia da prosperidade, que eu espero que não é o que você siga. Mas nós recebemos a disciplina de Deus porque nós deixamos de viver o propósito. Nós deixamos de viver aquilo pelo qual nós fomos criados e gerados. E aí a mão do Senhor vai pesar sobre nós. Nós vamos deixar de desfrutar de tudo aquilo que Deus nos pronunciou sobre bênçãos. Você quer ver uma coisa que é maravilhoso? Eu gosto de orar assim quando eu vou visitar as minhas ovelhas. Falo assim: Deus, nessa noite, que a tua paz se derrame sobre essa casa, para que eles possam dormir sentindo a tua poderosa mão. Porque não há sono melhor. Não há. E quando o trabalho se torna o nosso ídolo, a gente não consegue fazer isso. Porque você dorme lembrando que a sua conta está no vermelho. Ou pensando nas contas que você tem que pagar e que você não tem de onde tirar o dinheiro. Agora, quando o trabalho ele é só um instrumento mesmo, porque o trabalho foi criado para ser um instrumento na nossa história, você fica tranquilo, porque o princípio que está por trás é que o Senhor vai sustentar a nossa casa. O Senhor vai dar aos seus amados enquanto ele dorme. E esse é o sono perfeito para você dormir. Nós precisamos então cuidar. A idolatria do trabalho nos aprisiona em uma busca interminável por sucesso e reconhecimento, nos impedindo de experimentar a verdadeira liberdade e descanso que só são encontrados em Cristo. Caminhando para o final.
quero falar com você sobre como a gente pode equilibrar a fé e o trabalho. E o texto fala assim: venha, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso ela foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Parece estranho o que a gente acabou de ler, com equilíbrio. Porque Deus desceu para bagunçar o coreto e acabar com a festa. Você leu? Prestou atenção no que a gente leu? Vamos descer e confundir para espalhar. Mas é porque eles estavam fazendo algo que era contra a vontade do Senhor. E não é a primeira vez que a gente vê esse princípio. Se você lê Atos, você vê isso acontecendo de novo. Jesus manda os discípulos: depois que eu subir, vocês vão espalhar o evangelho por toda a terra. Eles descobrem 2 cidades, uma chamada Antioquia e uma chamada Jerusalém. E lá eles decidem ficar, porque está tudo legal. As pessoas estão se convertendo, 3.000 se convertem depois da pregação de Pedro. Aí Deus desce e bagunça o coreto de novo, chamado perseguição dessa vez. E espalha o povo. Vocês foram chamados para estar espalhados. A gente pode não entender o porquê, mas se Deus mandou, eu e você temos que obedecer. E quando a gente não obedece, Deus tem uma maneira muito peculiar de nos fazer obedecer, então, de voltar para o prumo. Tim Keller tem uma frase que eu gosto muito, que quando colocamos o trabalho no lugar de Deus, estamos invertendo as ordens das coisas. O trabalho é uma bênção de Deus, mas se torna uma maldição quando tornamos o objeto da nossa adoração e colocamos nossa confiança nele para nossa felicidade e segurança. E segurança. Se hoje Deus tirar o seu trabalho, o que você vai ser amanhã? Qual vai ser a sua preocupação? E está falando com você um cara que não é muito organizado, não. Eu acho lindo ver as pessoas falando: não, eu estou fazendo uma poupança para daqui 30 anos eu me aposentar e eu vou viver só de renda. Eu falo: cara, eu estou vivendo um dia por vez. E assim a gente segue. Vamos embora. Eu acho lindo as pessoas falando: não, porque daqui 20 anos eu quero estar... Eu não sei fazer isso. Não é a minha praia. Mas eu sei que um dia, em 2014, em 2020, eu precisei tomar uma decisão na minha história. Eu já era pastor numa comunidade há 8 anos. Quase indo para o 8º ano. E Deus vira para mim e fala assim: o seu tempo aí acabou. O seu tempo aí acabou. Dani e eu saímos de férias. E eu falei: Dani, Deus falou que o nosso tempo aqui acabou. Ora aí, vê se Deus vai falar. Talvez você é presteriano, mas Deus fala, viu? Continua falando até hoje, viu? Vê se o que ele vai falar no seu coração. E aí nós voltamos aquele mês de férias. Ela falou: Deus falou que o nosso tempo acabou. Eu cheguei então naquele janeiro e falei para o meu conselho: eu vou embora ano que vem. Pastor, mas o senhor vai para onde? Eu não sei. E realmente não sabia. Eu fiquei 5 meses literalmente sem campo. Porque eu só fui descobrir que eu estava voltando para Goiânia no mês de maio. Então de janeiro a maio eu fiquei sem campo, sem saber o que ia acontecer. Mas eu falei para o conselho: estar aqui como pastor não me define. Se eu não tiver para onde ir, eu vou para minha casa. Eu vou pregar o evangelho na garagem da minha casa, porque eu fui chamado para fazer isto. É para isso que eu fui chamado. Então a pergunta que eu te faço nessa noite é: se você perder o seu trabalho hoje, fera, o que você vai fazer? Será que ele tem um tamanho tão grande no seu coração que você vai pensar em tirar a sua própria vida? Talvez você não vai saber como se recriar, ou conversar com as pessoas, ou vai ser quase um luto na sua casa. Eu espero que não. Algumas aplicações então. Primeiro, lembre-se que a sua identidade não está baseada no seu trabalho, nas suas realizações e nas suas conquistas. Quem define quem você é aquele que morreu na cruz por você. É aquele que te chama de filho.
e que te traz propósito de vida. Seu trabalho é só instrumento. Seu trabalho é só um mecanismo para que Deus manifeste a graça dele na história. Segunda aplicação, reconheça a soberania de Deus em todas as áreas da sua vida, inclusive no seu trabalho. A gente gosta de falar que Deus é soberano, mas a gente não gosta de viver isso. Quando Deus te manda faz, às vezes a gente quer dizer não faz. Lembra de Ananias? Quando Deus fala assim, vai lá orar por Saulo, que ele está cego, ele está sabendo que um cara vai orar por ele aí. Ananias chega assim, Deus, você não está sabendo quem é Saulo, não, mas eu vou falar para o senhor. Esse cara veio aqui para matar a gente, o senhor quer que eu vá lá orar por ele? Se eu sou Deus, eu falo assim, raio, acaba Ananias. Eu não tenho muita paciência com as coisas. Deus vira para Ananias e fala assim, eu vou mostrar para Saulo o privilégio que há de sofrer pelo meu nome, porque ele é um instrumento nas minhas mãos. Ele é soberano. Ele faz o que ele quer. Terceira ideia, busque entender a sua vocação como uma oportunidade de servir os outros. Não se concentre apenas no sucesso pessoal. Você vai se tornar a pessoa mais infeliz do mundo se você trabalha todos os seus dias para buscar o sucesso. Os jovens da nossa comunidade, eles vieram conversar comigo por causa desse movimento que a gente fez do Rio Grande do Sul. De uma maneira, de um dia para o outro, meu Instagram fez assim, ó. Estou com 20 mil seguidores, sou quase um youtuber já. E eu falei, cara, isso só aconteceu por causa do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco as pessoas vão cansar de mim. E eu vou voltar a ter ali os seguidores que eu tinha já. E o meu Instagram, ele não serve para que eu fique famoso, para que eu ganhe alguma coisa. Ele serve para glorificar o Senhor. A minha oração é que essas 20 mil pessoas que passaram agora por ele tenham compreendido que existe um Senhor que pode mudar a história deles. Daí o Instagram cumpriu o propósito. O seu trabalho, ele serve para que você sirva pessoas, para que essas pessoas entendam que há um Senhor da história que quer cuidar da vida deles. Por fim, e algo que a gente faz muito pouco, cultive uma vida de oração em relação ao seu trabalho. Ore por sabedoria, discernimento e direção de Deus em todas as decisões e desafios que você vai ter que enfrentar. Já pensou se toda pessoa que você se relacionar no seu ambiente de trabalho for tocada pelo Espírito Santo de Deus? E sabe que a gente não precisa nem falar nada. Se a gente orar pelas pessoas, o Espírito Santo, que é um ser espiritual, move o coração delas. E Deus vai usar a sua vida para transformar outras vidas. Já parou para prestar atenção que se a gente gastar o mesmo tempo que a gente gasta reclamando do nosso ambiente de trabalho, a gente gastar orando, as coisas vão mudar? O Jones tem o privilégio de ter alguns seminaristas aqui. Em vez de ser reclamar da exegese, fera, ora pela professora Lázara. Dá aula lá ainda, né? Ora. A gente tem orado muito pouco. A gente tem usado muito pouco algumas ferramentas espirituais que o Senhor nos deixou. E a oração é uma delas. E aí eu quero terminar a mensagem dessa noite quando a gente fala desse ídolo chamado trabalho no nosso coração. Convidando você, talvez, a confessar esse pecado. Porque talvez a gente riu, brincou, ouviu a palavra, mas no fundo, nessa noite, o nosso trabalho, a nossa vocação ali, pelo aquilo que Deus nos criou, se tornou muito maior do que o Senhor da nossa história. E as boas novas do Evangelho nos ensinam que se isso se tornou maior do que o Senhor da nossa história, a graça. Basta a gente confessar os nossos pecados a Ele. E talvez a oração que você tenha que fazer nessa noite é essa: Deus, eu quero entregar o meu trabalho ao Senhor. Todos os dias, aquilo que eu fiz para a minha glória, para buscar a minha honra, eu quero devolver ao Senhor, porque toda a honra e toda a glória é do Senhor. Me perdoa pelas vezes que eu quis tomar o teu lugar.
eu tenho certeza que você vai viver experiências diferentes. Eu nem sei qual é a sua vocação, nem sei a área que você trabalha, mas eu sei que a gente está junto numa cidade chamada Goiânia, que precisa se dobrar ao Senhor Jesus. E precisa de mim e de você. Porque o Senhor da igreja quis assim. É através da igreja dele que o evangelho é propagado. Não faz do seu trabalho um ídolo. Faça dele um instrumento para a glória do Senhor. Amém? Vamos baixar nossa cabeça? Vamos orar? Deus, obrigado por essa noite, tempo que podemos aqui celebrar o Senhor e refletir um pouco sobre, Deus, aquilo que o Senhor tem nos vocacionado, nos usado, Deus, num contexto social e cultural. E nessa noite quero pedir perdão ao Senhor pelas vezes, Deus, que no meu trabalho, na minha vocação, o que eu busquei não foi a tua glória. Perdoa, Deus. E me ensina, Deus, a reconduzir, Deus, cada passo e cada atitude, Deus, para a honra e glória do teu nome. E os meus irmãos que aqui estão, aqueles que assistem em casa também, que fazem essa oração nessa noite, Deus, que o Senhor derrame da tua graça e do teu perdão, usando a vida deles como instrumentos do Senhor, para abençoar a cidade de Goiânia e manifestar nessa cidade tão carente do Senhor a tua graça e o teu amor. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação eterna do Espírito Santo de Deus esteja com você e com a sua família desde o dia de hoje até o dia em que Ele há de voltar entre as nuvens. É em nome dele que oramos, em nome de Jesus. Amém.